Temos aí brigas na extrema-direita. Tá dando o que falar aí, uma briga aí do Nicolas Ferreira, que passou a criticar o Bolsonaro, do Valdemar com o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro aí criticando, sem citar nomes, mas criticando aí o Nicolas Ferreira, e o pastor, investigado pela Polícia Federal, amigo do Nicolas Ferreira, chegou e detonou a família Bolsonaro e sobrou até pro Neymar. Tô falando aqui do pastor Anderson Silva. Para quem não se lembra, já vou mostrar um vídeo desse pastor em que ele fala que Deus tinha que quebrar a mandíbula do Lula. No mesmo dia, o Nicolas Ferreira falou que ele queria arrancar a cabeça dos petistas. Ele estava se referindo ao Lula. Fiz uma analogia com a Bíblia para dizer que tem que arrancar a cabeça dos seus inimigos. Esse é o bolsonarismo aí. O Anderson Silva, que tá aí, depois dele falar que tinha que quebrar a mandíbula do Lula, ele recebeu aí ligação da Polícia Federal e passou a ser investigado. Agora, ele tá mudando. Talvez a investigação mexeu aí com as opiniões dele, ou não sei. O que está acontecendo é que o Nicolas estava pulando do barco furado, da canoa furada do Bolsonaro. Ele já apoiou o Marçal aí na eleição para prefeito de São Paulo, e aí ele começou a ter amigos aí que criticam a família Bolsonaro. Eu vou te mostrar aqui o trecho. Aqui com vocês o senhor Anderson Silva, lá atrás, ó, lá atrás. Precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, ó, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, ó, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, ó, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3 dias. E o cara ficou. Segundo ele aí, os evangélicos estão errados, que eles estão orando aí, pedindo melhoras para sua própria vida. Então, em vez de um evangélico orar para Deus e falar, olha, eu quero a melhora da minha vida, e até pensar, ó, eu quero que as pessoas ruins se tornem boas, e fazer como Jesus Cristo, que lavava lá o pé de quem era ladrão, e aí acreditava que a pessoa ia se tornar melhor e conduzia a pessoa para o bem pela palavra. Não, para que isso? Vamos torcer para matar os meus inimigos, é isso aí, pô, é eu contra o mundo, vamos lá, ó, Jesus, mata todo mundo aí que eu não gosto, é isso. Que eu tô certo, tá todo mundo errado, tá, Jesus? É isso, é assim que ele pensa. Então, aí, no mesmo dia, o Nicolas Ferreira foi lá e falou, não, também, ainda no papo aí, usando a Bíblia, tá? O Nicolas chegou e falou o seguinte, que é para arrancar a cabeça dos inimigos. Eu vou mostrar aqui ó, o trecho do Nicolas falando. Com vocês, o Nicolas lá atrás, hein? Tudo isso, muita gente chega em mim e fala assim, Nicolas, pega um pouco mais leve, sabe, que não sei o que. Eu falo assim, cara, como que eu pego leve com Golias, irmão? Eu não vou chamar ele pra tomar uma xícara de café, não. Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou dar na cabeça dele. Vou falar, irmão, vou arrancar a sua cabeça, vou mostrar pra todo mundo que você é meu inimigo, sabe? Então, eu acho que isso que a gente precisa ter, sabe? Mostrar isso pras pessoas com um coração fervoroso, de mostrar o seguinte também, arrependa-se. Sabe? Eu não quero falar tudo que eu vou falar aqui amanhã, não, mas eu vou falar muito isso, vocês se arrependam, cara. Vou arrancar sua cabeça e mostrar que você é meu inimigo pras pessoas. Isso aí, usando lá a parte de Davi contra Golias da Bíblia. Nicolas Ferreira, super evangélico, você tem Jesus no coração, hein? Pois bem, esse era o Anderson Silva lá atrás, super bolsonarista, tem que quebrar a mandíbula do Lula, não sei o quê. Aí agora, deu uma mudança, irritou o Bolsonaro, e o Bolsonaro ficou irritado. Amigo do Nicolas Ferreira, o Nicolas eu mostrei aqui, quem está assistindo os últimos vídeos nas últimas semanas, eu mostrei que o Nicolas passou a brigar e virou persona não grata para o bolsonarismo, o Silas Malafaia passou a atacar o Nicolas Ferreira, o Bolsonaro não o atacou diretamente, porque o Nicolas tem maior alcance que o Bolsonaro nas redes sociais. Vamos aí ao que disse o pastor Anderson Silva agora. Vocês acham que o conservadorismo bolsonarista é a solução para a igreja? Tu és tão verme quanto eles. Tá chamando de verme o Bolsonaro, hein? Conservadorismo de Bolsonaro. Faz com que o filho irresponsável, que essa família diz que defende a família tradicional, engravide a própria secretária, não assuma a secretária como esposa e perpetue o maior problema da sociedade brasileira, que é a orfandade. Tá falando do filho do Bolsonaro, o senhor Carlos Bolsonaro, que engravidou uma secretária, que era secretária no caso do Ministério da Economia, ou seja, era subordinada ao pai dele, a secretária do funcionário do Bolsonaro, a secretária também do Bolsonaro, e a gente sabe que o Carlos Bolsonaro vivia em Brasília,
E aí, segundo, dizem que é o filho. Muita gente diz que quem engravidou foi o Bolsonaro pai. Não sabemos. Teve até aí o jornalista, o diretor do Greg News, que afirmou com todas as letras que o filho aí do Carlos, na verdade, é filho do Jair. Que seria pior ainda, ele engravidar a própria secretária. Mas enfim, o cara engravidou a secretária do pai, não a assumiu como esposa, e aí ele fala, fica ela lá nos Estados Unidos, eu aqui. É o pai sem filho, né? O filho fica sem pai. Por quê? Porque esse é um filho órfão, né? Tá sem pai. E aí, continua aqui ele dizendo aí que esse é o maior problema da sociedade do Brasil, onde mais de 40 milhões de lares no Brasil. 40 milhões de lares no Brasil são liderados por mulheres que foram abandonadas por canalhas. Mas sabe qual é o nosso problema? Não é só a porcaria do conservadorismo bolsonarista, é que a gente se contenta com o lixo. Concordei uma vez aí com o Anderson Silva. Mudou, hein? Mudou bem. O cara que tava falando, ele e o Nicolas, eles bolsonaristas na época, que tem que quebrar a mandíbula do Lula. Agora, o maior problema do Brasil é o conservadorismo bolsonarista, que é o conservadorismo hipócrita, que na própria família tem um cara que larga lá o filho e fica por isso mesmo. Aí alguns vão falar, mas Thiago, pelo menos ele paga pensão. Calma que o Anderson Silva vai falar sobre isso também. O Nicolas tem culpa das declarações do pastor amigão dele? Não, mas sobra pro Nicolas também. Olha o efeito Neymar, que é herói para mais da metade da sociedade brasileira, porque esse é o padrão lixo dos homens do nosso país, dos homens políticos do nosso país, e infelizmente está se tornando o padrão moral, o padrão lixo de conduta de homens evangélicos, que é o quê? Eu transo com quem eu quiser, e se engravidar eu pago pensão. Esse é o efeito Neymar, que é bolsonarista, que é de direita, que é Deus acima de tudo, que é o Brasil acima de tudo, que é Deus acima de todos. Aí, é o efeito Neymar. Engravidei, não caso com a mulher, mas tenho dinheiro para pagar a pensão. Aí tá tudo ok. Mas a gente defende a família tradicional, tá? Mas a gente defende a família tradicional, tá? Como são os tempos de hoje, né? Eu tô concordando aqui com o pastor fascista. Comenta aí se você também concorda. Essa fala dele aí, impecável. Impecável. Os caras são conservadores, defendo a família tradicional. Aí ele vai lá, engravida um monte de mulher, mas eu tenho dinheiro para pagar a pensão? Posso, que é o que o Carlos Bolsonaro fez. Ele vai lá, paga a pensão para a mulher que está nos Estados Unidos, nunca visita o filho, não tem nem foto do avô, ou pai, Jair Bolsonaro, com a criança, e fica nisso, por isso mesmo. E aí agora tem um pastor evangélico aí expondo para um monte de evangélico bolsonarista, porque quem é o público do Anderson Silva? Quem é o público de um cara que passou anos aí demonizando a esquerda e amigo do Nicolas Ferreira? Quem você acha que é o público dele? São evangélicos, obviamente, ele é pastor, bolsonaristas. Porque tá cheio de evangélico que não é bolsonarista, que tá lá na igreja para louvar o Senhor. Mas quando alguém começa a seguir um pastor que dia sim e dia também está demonizando a igreja, está enaltecendo o Bolsonaro e outros políticos bolsonaristas, é porque esse evangélico já é bolsonarista e se não era, se tornou. Aí chega o cara e vai lá no seio do bolsonarismo, vai lá e toma-lhe essa hipocrisia na cara. Isso uma semana depois do Nicolas Ferreira desautorizar o Bolsonaro, que falou que todo mundo do PL tinha que apoiar o Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo contra o Marçal. Mano, 2 semanas, né? Faz 2 semanas o primeiro turno. E o Nicolas Ferreira falando que não, que ele vai apoiar o Marçal. Isso 2, 3 semanas depois do Bolsonaro fazer uma gigantesca campanha com o Gabinete do Ódio. O Bolsonaro pegou todo o Gabinete do Ódio e fez a campanha dizendo que o PSD, partido do Kassab, que é o maior inimigo do Bolsonaro, mais do que o Lula, que o PSD é pior do que o PT. Eu mostrei aqui inúmeras vezes isso aqui. E o Nicolas Ferreira apoiar candidatos do PSD para várias prefeituras. Ou seja, desautorizando o Bolsonaro, indo contra o que o Bolsonaro estava mandando, indo contra o Gabinete do Ódio. Ou seja, falando, o Bolsonaro não é meu líder, eu tenho aqui, eu faço o que eu quiser. E no bolsonarismo, se tem uma coisa que é imperdoável para o Bolsonaro, é alguém pensar por si mesmo e fazer alguma coisa contra o que o Bolsonaro quer. Uma das peças de campanha que mais viralizou lá, 55 é pior que 13. PSD é o partido que sustenta a ditadura do Moraes, não sei o quê. Aí você vê, aí o Nicolas passou a apoiar aí um candidato a prefeito de Curitiba que o Bolsonaro passou a apoiar outra. Sendo que o candidato a prefeito de Curitiba do Nicolas
e do governador e dos amigos do Bolsonaro e de todo o PL, do Valdemar Costa Neto, etc., tem vice que é do PL, que é o partido do Bolsonaro. E ele apoiando a outra, porque ele não vai apoiar ninguém do partido do Kassab. Esse é o racha dentro do bolsonarismo. Aí chegou o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro criticou aí o Nicolas faz alguns dias, tem vídeo aqui no Plantão Brasil aí da treta deles, quem quiser procura o vídeo aí nos últimos vídeos, que você vai ver, faz 3, 4 dias tem o vídeo, e aí agora o Eduardo Bolsonaro resolveu falar sem citar nomes, mas a crítica foi direta ao Nicolas, tá? Inclusive os comentários, tem vários comentários marcando o Nicolas, pra você, viu, Nicolas? Aprende aí. Foi perguntar aí num podcast, que é o mesmo que o Bolsonaro foi aí faz alguns dias, o Eduardo Bolsonaro foi, vamos lá. Disputa de poder, é disputa de ego, é disputa de território, é disputa de espaço, é disputa de apoio, é disputa de dinheiro, é disputa de que é. Eu acho que é muito mais imaturidade política mesmo, sabe? O que acontece? Se você for pegar o repertório da maioria dos deputados, a maioria vem de rede social. O que você faz na rede social? Você dá opinião sobre tudo. E quando você... Eu falei muito por isso quando eu passei na eleição municipal, né? Quando tinha evento dos nossos candidatos, eventos do PL, etc. Eu falo, gente, olha só, uma coisa é você estar na arquibancada. Se o jogador dentro de campo repete os elogios que a arquibancada faz para a mãe do juiz, o jogador dentro de campo fala na cara do juiz, ele tem um cartão vermelho. Então você tem que começar a entender isso daí. Não é que você vai ficar quieto e vai fazer vista grossa. Tá falando o seguinte, ó, você não vai falar na frente do Bolsonaro o que a arquibancada, ou seja, o que os seus seguidores estão pensando. Só que ele continua. Aí chega de novo, ó. E aqui, qual é a crítica que você faz ao governo Bolsonaro? Cara, crítica nenhuma. Bolsonaro foi nota 10. Quem faz crítica é quem tá do lado de fora, é jornalista, Tá, etc. eu acho que tem que... Mas aí passa internamente pra gente melhorar. Tem que ter. Mas não pode chegar um deputado federal do partido do Bolsonaro e começar a meter a porrada em Bolsonaro. Não pode. Ele tem acesso ao Bolsonaro. Ele chega, passa a mão no telefone ou vai lá e encontra com ele, né, que ele sabe muito bem em Brasília, e resolve com ele. Sim. Entendeu? Isso daí a gente tem que aprender com a esquerda. Porque a esquerda tem altos na carrada. Mas eles não ficam dando munição, né, pro inimigo ou munição pra imprensa. Recado direto pro Nicolas. Para de criticar o Bolsonaro. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja fascista maldita.